Ah, que nojo! Uma coisa horrível dessa pode ter um lado bom? Continuamos na nossa série de vídeos aqui sobre o lado bom do lado ruim. Esse livro aqui que estamos lançando pela Editora Sextante esse ano, um livro muito legal que me deu muito prazer de escrever, porque ele tem essa missão de encontrar o lado positivo das emoções negativas, o lado bom do lado ruim. Não tem como se livrar das emoções negativas, a gente já falou isso aqui no vídeo de introdução dessa série, o lado bom do lado ruim, mas tem como a gente aprender para que elas servem, tem como a gente aprender os sinais que elas nos dão, interpretar esses sinais para atuar na raiz dos problemas e aí sim viver melhor de fato. E uma das emoções mais essenciais, mais básicas que tem é o nojo. Poucas listas de emoções fundamentais ou de emoções básicas não incluem o nojo. O nojo está em quase todas, porque de fato ele é muito primário, né? Ele é assim uma coisa que parece física ao mesmo tempo que psicológica, então ele é muito essencial. Você vê animal que rejeita comida, por exemplo, e tal, comida estragada, é aí que está a origem do nojo, então ele de fato está presente conosco desde muito cedo, desde os primórdios. Mas tem uma coisa muito interessante no nojo que eu aprendi escrevendo esse livro, que é o seguinte: para quase tudo que é nojento, a gente tem que aprender a ter nojo. Como é que é? Assim, nojo de cocô, nojo de sujeira, nojo de contato físico, quase tudo que é nojento a gente tem que aprender a ter nojo. E tem uma prova na nossa cara e disso que são as crianças. Criança não tem nojo de nada, né? Se ela pegar uma comida fedida, uma comida podre, ela não vai pôr na boca, assim como os animais, né? Porque isso dá uma sensação de náusea que é automática e não precisa ser aprendida, é instintiva. Mas o resto, criança não tem nojo de nada. Criança não tem nojo de animal morto, vê o bichinho morto, vai lá, pega, quer pôr na boca, né? Faz cocô, põe a mão no cocô, e aí você tem que ensinar: não, tira a mão daí, é sujo, é caca, é nojento, faz cara feia. Não, não. E isso vai ensinando a gente a ter nojo a ponto de a gente sentir nojo de fato, né? Um adulto vê outro mexendo em fezes, dá aquela mesma reação de nojo física, que ela é tão instintiva e tão rápida que parece que sempre esteve lá, mas não, foi aprendida. Daniel, mas será que não é só crescer que faz isso, né? Igual aprender a andar, igual aprender outras coisas, simplesmente o amadurecimento, o tempo que faz isso? Não é. E eu cito também no livro o caso das crianças selvagens, que acontecia mais frequentemente lá no século XIX, século XVIII, XIX, aquelas crianças que se perdiam na floresta e cresciam com bichos e de repente eram encontradas. E já eram crianças maiores, né? Não eram bebezinho e também não tinham nojo, não demonstravam nojo das coisas. Tem alguns relatos mostrando isso de uma maneira bem interessante. Então o nojo, ele vai sendo ensinado para nós de uma maneira a separar o que pode e o que não pode, o que faz bem do que não faz bem, o que é limpo do que é sujo, o que está contaminado do que não está contaminado. E é muito interessante uma questão de lugar apropriado. Né? Não sei se já ouviu esse exemplo, é um exemplo muito interessante. Um fio de cabelo não é nojento por si só, como um fio de espaguete também não é nojento. Mas um fio de cabelo no prato de espaguete é nojento. Agora, um fio de espaguete no cabelo também é nojento. Tem uma questão de o lugar adequado para as coisas. A sujeira é a coisa que está fora de lugar. E é aquilo que pode então trazer contaminação, trazer algum mal-estar e etc. Agora, se você prestou atenção que o nojo vai separando o que é limpo do que é sujo, o que é contaminado do que está puro, o que pode do que não pode, a gente começa a ver que o nojo ele vai além da coisa física. E aí a gente começa a ter nojo de ideias, nojo de comportamentos. E o nojo ele vai se misturando com uma questão do proibido. É assim que surgem os tabus. Ah, não se pode tocar nisso, não se pode comer determinado alimento. Uma das origens disso
é a separação entre o que é puro e o que é impuro. Um dos pesquisadores mais importantes sobre nojo que eu cito lá no capítulo, ele diz o seguinte: o guardião da boca se tornou o guardião da alma. Então, aquela reação instintiva que a gente tem de ver algo contaminado e falar, nossa, isso faz mal, isso é ruim, instintivamente é só sobre comida podre na boca. Então é por isso até que a reação ela é, né, de pôr a língua para fora, de meio que se afastar. Só que progressivamente isso foi passando para atitudes, comportamentos e até pessoas. O nojo, inclusive, é uma emoção que muitas vezes está por trás de preconceito, porque a gente tem aversão e a gente estranha, a gente aprende a se afastar do que é diferente. Provavelmente, na nossa história evolutiva, quando você estava lá numa tribo pequena e chegava uma tribo de fora, puxa, isso era perigoso, você não sabia as doenças que eles tinham, talvez tivesse até disputa ali por alimento, etc. Então, rejeitar o que era diferente era uma coisa quase que de sobrevivência. E, infelizmente, essa reação que continua conosco, ela pode dar margem à pessoa desenvolver preconceito. Não, isso aí é de fora, ele é o outro, ele é impuro, ele é diferente, eu estou bem, eu sou certo, eu estou puro, eu faço os rituais corretos, o outro não, o outro é contaminado. Então é um cuidado que a gente tem que ter, porque obviamente nós não vivemos mais em tribos pequenas, nós temos remédios, nós temos vacinas e etc. E a gente não tem que justificar esse medo do outro por causa de uma emoção que tinha sentido talvez para os nossos antepassados, que continua inscrita no nosso cérebro, mas que hoje não tem mais esse sentido. E isso é fundamental, juntar essas duas coisas, né? O preconceito, o nojo e como ele precisa ser ensinado, porque quando a gente faz cara de nojo, a gente transmite para as pessoas o sinal de que aquilo ali é contaminado, de que aquilo deve ser evitado. Tem uma pesquisa que eu cito muito interessante, que pede lá para umas pessoas sentirem um cheiro ruim, um cheiro bom, um cheiro ruim, etc. Só que sem elas saberem, elas estão sendo filmadas. Então lá, sente o cheiro, faz uma careta ou não, né? Um cheiro bom, um cheiro ruim, etc. E aí depois pegam essas mesmas pessoas e falam, ó, agora nós vamos filmar, tá bom? Elas não sabiam que elas já estavam sendo filmadas e agora elas sentem os mesmos cheiros, dessa vez sabendo que estão sendo filmadas. Agora, os pesquisadores pegaram esses vídeos e mostraram para outras pessoas para dizer assim, ó, vê esse vídeo e me diz se o cheiro que essa pessoa está sentindo é bom ou ruim. Quando a pessoa viu o vídeo capturado, quando o sujeito não sabia que estava sendo filmado, ele não conseguia dizer se aquele cheiro que ele estava sentindo era bom ou ruim. Putz, eu não sei, não dá pra ver pela expressão do rosto dela ou dele se esse cheiro é bom ou ruim. Agora, quando era um vídeo que os pesquisadores tinham avisado, ó, nós vamos te filmar, o sujeito olhava e falava assim, ah, dá pra ver na cara dela que esse cheiro é ruim. Ou seja, a gente usa também a expressão facial de nojo para dizer isso é bom ou ruim. Se a gente está sozinho, a gente faz menos cara de nojo. Se a gente está se relacionando com alguém, interagindo com os nossos filhos, com as nossas crianças, com colegas, a gente faz cara de nojo com mais intensidade para mostrar a nossa desaprovação àquilo. Ou seja, quando você vê alguém diferente, de outra etnia, de outro estado, de outro lugar, querendo ou não, conscientemente ou não, olha para o seu filho, olha para aquela pessoa e faz uma cara de rejeição, você já está precocemente ensinando aquela criança a ter preconceito. Olha que difícil, olha que importante aí a gente conhecer os meandros do nojo. Claro que ele nos protege, né? Nos protege muito, protege a grávida que tem enjoo, protege o neném da grávida, né? Que rejeita ali alimentos que sejam perigosos. De fato, nos ajuda a identificar o que pode e o que não pode, até dentro de uma cultura. É importante a gente, numa cultura, saber o que aquela cultura aprova, o que ela desaprova, e a gente consegue isso muitas vezes só olhando a cara dos outros. Mas é fundamental a gente entender, veja como é importante a gente conhecer os mecanismos dessas emoções tão básicas que estão presentes em todos nós, mas que a gente vem aprendendo aí ao longo da nossa vida. O que será que a gente aprendeu que não estava muito certo, hein? E o pior, o que será que a gente está ensinando para os outros que não é muito legal? Vale a pena a gente pensar nisso, né?
Não se esquece aí de maratonar na série, ver os outros capítulos sobre o lado bom do lado ruim e aproveita, dá uma checada aqui no link, vê o livro, dá uma conferida aí no livro que eu tenho certeza que você vai gostar.